Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta aula aberta, que faz parte do curso que a professora Jane Haddad e a professora Regina Chudo iniciam na próxima segunda-feira, no dia 25, com o tema Vivenciando os Desafios da Aprendizagem. Bom, a todos que acompanham, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E já de antemão, a gente gostaria de parabenizar a todos os pedagogos que estão nos assistindo pelo seu dia, desejar a todos uma excelente aula aberta. Vai ser um momento de poder entender como vai funcionar esse curso que elas estão promovendo, que inicia na próxima segunda-feira, e também já uma degustação do que será esse curso, certo? Nós, no decorrer do curso, também disponibilizaremos aos participantes dessa aula uma vantagem, vamos dizer assim, para quem não se inscreveu ainda. Aos que já estão inscritos, a gente agradece a participação e temos certeza de que será aí um momento muito produtivo para todos. E vamos, então, para a aula com a professora Jane e professora Regina. Sejam muito bem-vindas também e tenham uma excelente aula. Obrigada, Paulo. Bom dia, gente. Hoje de manhã, logo cedo, nós já vamos começar a estudar. Bom dia, Jane, bom dia, Paulo. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. Como bem disse o Paulo, hoje é um pouco da degustação do que nós vamos trabalhar, eu e Jane, no nosso curso Vivenciando os Desafios da Aprendizagem. Para iniciarmos, Jane, eu fiquei pensando no texto do Eduardo Galeano, chamado A Função da Arte. Ele diz: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovladov, levou-o para conhecer o mar. Eles juntos caminharam naquelas alturas de areia e, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Quando, enfim, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajude a olhar. Neste texto de Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, o menino pede ajuda do pai para ver aquela imensidão do mar. É como se fossem as nossas aprendizagens, né? Aquela imensidão de mar que nós temos para aprender e que precisamos do outro, da mediação do outro, seja da família, seja do professor, para nos ajudar a entender o mundo, a olhar para o mar. Assim começamos, então, o nosso encontro falando das vivências da aprendizagem. Eu vou pedir para o nosso amigo Paulo colocar o PowerPoint, que eu vou só fazer algumas perguntinhas. Esse é o curso, tá, pessoal? 100% online. E aí, nós temos algumas perguntas para dar os encaminhamentos nas nossas aulas, já que hoje é uma aula aberta. Vejam, por que perguntas? Porque só a pergunta faz com que a gente pense, critique. E, como diz Bachelard, um grande filósofo, se não houver perguntas, não há construção do conhecimento científico, não é mesmo? Então, não que a gente vá responder, porque elas não são respostas meramente objetivas. Teremos de ir tecendo, né, com os comentários, inclusive, de vocês, com os estudos que fizemos para que a gente pudesse dialogar sobre as aprendizagens. Então, nós vamos discutir nessas aulas como os alunos aprendem. Agora, na pandemia e pós-pandemia, de que modo a emoção influencia a aprendizagem? E a Jane Haddad vai nos dizer com brilhantismo. Porque, gente, por exemplo, quando a gente está muito ansioso, eu perco até atenção e concentração. E aí, a minha aprendizagem não tem o mesmo impacto, né? Vamos falar também qual é a importância da primeira infância e da alfabetização
para as aprendizagens futuras. Então, se nós não tivermos agora o cuidado, o amor, o afeto, os estímulos sensoriais com os bebês, né? Futuramente, será que isso impacta na aprendizagem? E uma criança que tenha passado por situações difíceis em casa, né? Também a outra pergunta é: será que o ambiente social, ambiente escolar, influencia a aprendizagem? Por que eu estou dizendo isso? No documentário Corações e Mentes, os alunos dizem assim: só da professora tirar as grades, só da diretora tirar as grades da escola, eu já estou mais feliz. Então, será que os espaços influenciam? Ou vamos falar de ambientes de aprendizagem? Ambientes virtuais de aprendizagem, ambientes da escola, a casa, a sociedade, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Quais são os fatores que podem, de fato, contribuir com o melhor desempenho dos alunos? Por exemplo, um dos fatores é a atenção. Não adianta chamar a atenção do aluno, né? Dizer, Joãozinho, presta atenção na aula. Não. É preciso desenvolver a atenção, a concentração. Eu sou descendente de japonês, né? Vocês nem repararam, né, nos meus olhos rasgados. E há um fato muito interessante. Quando eu estive no Japão, quando eu fui falar com os professores, todos abaixavam a cabeça e fechavam os olhos. Eu pensei, como toda boa brasileira, meu Deus, os professores estão dormindo. Mas eles não estavam dormindo, não. Eles, em forma de respeito ao professor, abaixam a cabeça para prestar atenção. E no Brasil, se o aluno não olhar nos olhos do professor, o professor fica lá. Joãozinho, Mariazinha, presta atenção. Então, são muitos os fatores que impactam na aprendizagem. E essa é a minha rápida introdução para passar a bola para a minha amiga Jane, que vai dar início, então, aos nossos questionamentos e aos nossos desafios, né? Obrigada, Regina. É sempre um prazer a gente poder fazer esse bate-papo e, principalmente, falar de aprendizagem, né? Porque o grande desafio da aprendizagem que nós estamos vivendo hoje é este momento, né? Como é que a gente está colocando esses recursos para que a gente possa aprender alguma coisa? E a gente tem, ao longo desse curso, nós vamos desenvolver, inclusive, essas formas de aprendizagem. Todas as questões que você colocou aí, eu tenho vontade de responder. Mas eu sei que a gente não pode, né, passo a passo, porque, inclusive, aprender tem toda uma forma da gente abrir janelas. Mas uma coisa eu te falo de cara e para quem está nos escutando. Nós aprendemos até mesmo na vida intrauterina, né? Através do som, através das percepções dessa mãe. Então, todo momento é uma aprendizagem. Então, vamos lá, vamos começar pelo primeiro slide que eu preparei, porque eu acho que fica mais didático. Qual que seria a aprendizagem nesse primeiro momento agora, que a gente vai falar de uma forma mais ampla? Primeiro, quais são os recursos simbólicos, cognitivos, emocionais que nós estamos fazendo uso nesse momento? É através desses recursos que nós vamos nos posicionar frente a esse momento. Então, assim, ou numa posição passiva, apocalíptica, né? A escola acabou, a aprendizagem foi rompida, ou numa aprendizagem amorosa ativa, né? Quer dizer, é como se nós estivéssemos exercitando nesse momento como protagonista da nossa própria aprendizagem. Eu mesma, eu não tinha
as habilidades para todos os recursos tecnológicos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me disponibilizando através de um conflito, primeiro emocional, porque para nós adultos é um conflito emocional, para que eu busque os recursos pedagógicos para lidar com essas ferramentas. Então, nesse momento de pandemia, nós já estamos fazendo esse movimento de uma aprendizagem passiva para uma aprendizagem ativa. Pode ir mais um, por favor? O que tem nos tocado emocionalmente? Tudo aquilo que nos toca pessoalmente e profissionalmente. Então, é muito interessante. Frente a esse momento de aprendizagem, eu, particularmente, tenho procurado centrar muito mais na pandemia de amor do que na pandemia de falta de esperança, de crise política, de escolas que não estão conseguindo se fazer chegar até seus alunos. Né? A gente tem visto aqui, ao longo desses nossos encontros, essa pandemia de amor, né? Relatos de escolas que estão fazendo a aprendizagem chegar através de um livro que ela envia para a criança, através de uma atividade via WhatsApp, através de uma leitura, né? Como a Regina abriu esta aula. É a forma de tocar o outro pelo que ele tem de melhor e não o que ele tem de pior nesse momento. Esse é o momento de abrir qualquer canal de aprendizagem que faça essa conexão. Então, como que nós, professores, gestores, vamos incorporar essa mudança? Porque é aquilo que a gente tem falado. A aprendizagem que nós estamos mobilizando neste momento de afastamento social é uma aprendizagem que nós vamos incorporar na pós-pandemia. Né? Então, não é para aquela escola, para aquela sala de aula, para aquele ensino que nós vamos voltar. Pelo contrário, serão eles todos ressignificados. Né? Então, por exemplo, eu estou descobrindo novas formas de aprendizagem que eu nem sabia que eram possíveis. Então, é esse convite que esse curso traz. Já tem, né? A gente já tem ouvido falar muito na a aprendizagem dos adultos, né? Androfagia, uma coisa assim, depois eu mando. Que eu acho que quando a gente quer testar essa aprendizagem com as crianças, o momento agora é de começarmos a vivenciarmos as nossas. Pode ir, por favor, Regis? Então, qual que é a ideia? Não, é isso. Como que nós, professores, podemos enriquecer o ensino neste momento, né? O ensino e a aprendizagem, porque eu acredito que todo mundo aprende e ensina em um tempo contínuo. Primeiro, rever as nossas práticas pedagógicas, neste momento, as nossas práticas virtualmente, né, através das competências e habilidades, abandonar aquele enfoque puramente conteudista, de ter que cumprir um cronograma, de ter que correr atrás de algo que não está sendo muito palpável. Então, como que a gente vai fazer? Um exercício que eu deixo para vocês é pensar em uma história pessoal, né, que vocês vivenciaram e que questione sobre as situações de aprendizagem que foram determinadas para você. De que forma que isso chegou para vocês, o que vocês trazem e quais os recursos que vocês mobilizaram. Porque quando a gente leva alguma coisa de algum professor que nos marcou, a gente não lembra do conteúdo que ele nos trouxe, mas da situação de ensino e aprendizagem que a gente teve naquele momento. Então, pensar isso nos mobiliza até para se preparar de uma forma aberta para esse curso. Pode ir, por favor?
Bom, eu e Regina temos falado isso ao longo das nossas segundas-feiras, de pensar a escola como um território de afetos, entendendo a escola nesse momento virtualmente, não como um espaço físico, mas com restabelecimento dos vínculos afetivos, para que a gente possa manter esse canal de aprendizagem aberto. Muito interessante, porque a Regina toca a questão da atenção e concentração, que nós vamos trabalhar isso minuciosamente no curso. Por quê? Porque estamos ouvindo diversos profissionais, seja da área da medicina, da neurociência, dizendo que nós estamos com um tempo muito grande, mas produzindo muito menos do que produzíamos, né? Então, isso tem comprovações do que está acontecendo. Isso tem comprovações como que a criança se desliga, e os adultos também, daquilo que não é de interesse dela, né? Frente a um conflito emocional é que a gente busca saídas de aprendizagem. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento da pandemia é exatamente reinaugurando alguns canais de aprendizagens que estavam fechados. E por que a gente tem uma maior dificuldade de produção nesse momento? Porque a gente vai abrindo links na nossa mente, no nosso cérebro, que eles aparecem como flashes. Só que a gente só mantém eles abertos se a gente conecta ele com algo que faz sentido para a gente. Então, eu trago 3 pilares para a gente pensar as aprendizagens, que é a saúde mental, né? Como é que nós estamos disponíveis ou não para alguma nova aprendizagem, disponíveis para varrer aquilo que não está nos servindo, inclusive nesse momento de excesso de informação, nesse momento de excesso de falta de perspectiva. E sair muito daquela ideia de que a escola trabalha pensando lá na frente, pensando nesse pós-pandemia. O que a gente tem trabalhado muito é a pós-pandemia, é como a gente vai viver esse momento. As inteligências, que eu vou falar um pouco mais à frente, e as nossas aprendizagens cotidianas. Então, por exemplo, as crianças e jovens, nesse momento, estão abrindo canais de aprendizagens de como organizar um armário, de como analisar o que fica e o que sai, né? Então, quer dizer, todo o processo de aprendizagem, muito mais numa educação prática do que teórica. Pode ir, por favor? Eu trago uma redefinição para a gente pensar o conceito de inteligência que nós temos trabalhado ao longo dos dias, que é o QI, né, que foi aquela inteligência que marcou a nossa educação e que hoje, no século XXI, ela está escancarada de que ela funciona, mas ela é uma das inteligências, porque em meados da década de 90, vários pesquisadores abriram as caixinhas dos grandes gênios e viam que eles só conseguiam trabalhar com aquela inteligência que eles tinham, intelectual. Muitas vezes a inteligência emocional, eles entravam em surtos, né? Um caso desse que a gente vê claramente é a questão do Van Gogh. Então, eles traziam que não bastava o sujeito ser um gênio, se ele não aprendesse a lidar com aquela inteligência. No século XXI, começou a ser pesquisado em algumas universidades o que alguns chamam de inteligência onírica, inteligência espiritual, inteligência transcendental, que é, frente a algum conflito emocional, alguma catástrofe, alguma pandemia que a gente está vivendo agora, a gente procura encontrar na nossa educação, no nosso fazer educacional, que é o nosso caso, professores, um significado para a vida, né?
Então, fazermos das nossas aprendizagens ao longo da nossa vida algo que faça sentido para o dia de hoje. Pode ir, por favor. Então, isso eu trabalho muito na questão do curso, eu e a Regina, como que a emoção e a razão se encontram mutuamente em qualquer processo de aprendizagem. E por que que as emoções são tão importantes sempre que vamos tomar uma decisão? Basta a gente ver a transitoriedade que a gente tem aí nas disciplinas de exatas, né? Então, por exemplo, na matemática, por que que a gente tem que tomar uma decisão frente a um problema e muitas vezes a gente não sabe como navegar nessa matéria? Mais um, por favor. Então, eu acho que antes desse tem aquele, não tem? É o que eu chamo de radar emocional. Né? Esse radar emocional são os dilemas pedagógicos que nós estamos enfrentando hoje e que serão o nosso elixir para o dia de amanhã. Esse radar emocional, ele se conecta diretamente com os dilemas pedagógicos. Quais? Como que vai ser a nossa volta? Como que nós vamos aprender a lidar com uma nova forma de educação? Como preparar as nossas aulas híbridas, né? Mesclando um pouco suas tecnologias, a presença, como levar as crianças, jovens e professores a visitar ambientes virtuais que possam traduzir muito das nossas competências que têm que ser trabalhadas. Então, esse radar emocional ele vai estar ligado ao longo do curso. Por isso que eu coloquei aquela pergunta lá atrás, e a Regina colocou algumas. Como é que foi as nossas primeiras aprendizagens lá na educação familiar, né? O nosso primeiro ambiente de aprendizagem, como que foi essa entrada na nossa escola, quais canais que mantivemos abertos, quais que fecharam e estão sendo reabertos neste momento. Mais um, por favor. E aí a gente tem discutido muito sobre essa educação na pandemia e a forma com que ela vai resultar em algo muito positivo na pós, através de alguns ciclos de reflexões. Como que a gente está tomando consciência daquilo que já estava posto, né? Que é as nossas práticas precisavam mudar, nós já estávamos mudando, mas não tínhamos esse senso de urgência que nós temos hoje. E como que a gente está nos conhecendo melhor para poder chegar de uma forma muito mais efetiva às nossas crianças, jovens e equipe pedagógica. Mais um? Esse foi. E qual que é a concepção de ensino e aprendizagem, né? O que nós estamos entendendo como aprendizagem, como ensino, e essa construção do sujeito, principalmente na primeira infância, seguindo depois na segunda infância, onde a gente vai reelaborando os instrumentos. Mais um, por favor. Estou correndo aqui por causa do tempo. E trabalhando ao longo do processo, a necessidade de escutar. Escutar, nesse momento, é muito mais importante do que avaliar, do que classificar gerações. O que a gente precisa agora é nos colocarmos à disposição das crianças, jovens e professores. Reestabelecer esses vínculos que podem ter sido afrouxados, mas que já estão tomando seu devido lugar. Então, é através dessa escuta em que a gente se disponibiliza para o outro. E aí, neste momento, pode ir, por favor? Eu deixo que, frente à incerteza desse momento, somos todos convidados a fugir de um padrão comum de dar aula, de conceber o conhecimento, escolhendo o risco e a responsabilidade da invenção, as soluções prontas e acabadas. Então, é um pouco esse convite que eu faço
né, uma boa parte do curso em que eu e a Regina vamos trabalhar perpassa por essas apresentações breves que eu fiz. Regina, é com você. Isso. Jane, eu disse que não precisava ser correndo, porque hoje a nossa aula aberta é de 1h30. Sim. Então você pode ir falando com calma, não tem problema, não. Bom, vamos lá, meus amores. Olha quanta coisa a Jane fez suscitar aqui, ó. Já estava aprendendo com a Jane. Quando Jane disse que é fundamental aprendermos com sentido, primeiro que não há aprendizagem, então se não passar pelo viés da emoção, do coração, juntamente com a razão. Porque quando nós realizamos atividades meramente mecânicas ou repetitivas, certamente nós não teremos internalizado aquela aprendizagem, né? Jane, quando você disse, eu estou aprendendo nesse momento agora com as tecnologias, lidando com a tecnologia, né? Eu também. Eu gosto já sempre utilizei a tecnologia, logicamente com nem tanta destreza, né? Porque, imagina, eu nasci em 1965, geração baby boom. Eu não sou dessas nova geração que já nasce, né, em contato com essas ferramentas tecnológicas. Mas agora, nesse tempo da pandemia, eu também tive que me render e me reinventar, afetando até emocionalmente, como bem disse a Jane, para poder lidar com essa tecnologia, né? E estou vendo que ela é, de fato, uma extensão das nossas vidas. E não deixa de ser o quê? Uma nova aprendizagem. Eu estou aprendendo. Gente, eu aprendi a fazer vídeo, né? Que eu não fazia antes. Então, são aprendizagens? São. Agora, obviamente, como disse a Jane, para aprender, nós temos determinadas etapas. Então, a aprendizagem ela foi amplamente discutida por muitos teóricos. Eu tenho alguns teóricos que embasam a minha fala, né? Que estão comigo, eu com eles. Eu acho que eu internalizei tanto, por exemplo, as obras, a teoria de Vygotsky, que agora já é junto comigo, parece, quando eu falo, né? Por exemplo, quando Vygotsky diz que nós aprendemos na medida do meio social do qual nós estamos inseridos. E é isso mesmo. Nesse momento da pandemia, me faz aprender num novo meio social, né? Novas aprendizagens. Então, professores, primeiro, sabemos que na educação nós temos muitos problemas. Um dos problemas que eu e Jane comentamos esses dias foi sobre a questão do Enem. Que não é quando a gente diz que a educação tem que ser justa, democrática, ética, solidária, humana, buscando a igualdade de oportunidades, o Enem não seria justo, porque metade da população de jovens não tem acesso à banda larga, né? Então, ele sairia em desvantagem. De tanto as pessoas, a sociedade criticar, o ministro ontem se rendeu e disse que ele vai ouvir os jovens. Mas nem precisava fazer, como disse a Jane, a escuta é fundamental. Ele diz que vai ouvir os jovens. Que bom! Mas é preciso ouvir também, não só pela razão, né? Ouvir nesse momento, como disse a Jane, também com a emoção, para saber me colocar no lugar do outro, daquele jovem que não vai ter a mesma oportunidade. Por outro lado, se pensarmos que as universidades possam voltar o ano que vem, ou esse ano ainda, e o jovem vai perder a oportunidade de entrar na universidade,
Todos nós teremos que repensar esse momento. Por exemplo, tem um estado no Brasil, como disse a Jane, que tem cidades querendo voltar às aulas, tem um estado brasileiro que há uma lei tramitando de um deputado querendo que volte às aulas agora, ainda em maio, ou na primeira quinzena de junho. Será que é devido? Nós ainda não conseguimos baixar o pico, né? Olha, as mortalidades e o contágio estão aumentando até porque o comércio começou a funcionar, enfim, né? Então, olha como é temeroso colocar a vida de um aluno em risco. Ontem eu estava acompanhando, ontem à noite, como é que alguns países estão fazendo para voltar às aulas. Alguns países estão usando estádio de futebol para colocar os alunos para eles ficarem mais afastados. Como faremos isso no Brasil? Olha a quantidade de alunos que nós temos. Nós teremos medidas de segurança, proteção, protocolos para manter, salvaguardar a vida desse nosso aluno? Então, quero dizer que, diante de um cenário caótico, mesmo um cenário da pandemia, da economia, a educação já vinha sofrendo, né? Hoje, a educação, a gente já discutia como melhorar a qualidade da educação. Então, senhoras e senhores, eu coloquei uma cartola para dizer que não há um passe de mágica que resolva os problemas da educação e da sociedade, principalmente nesse momento. Não tem um passe de mágica. Como disse a Jane outro dia, qualquer um que se aventurar em dizer certezas para esse momento, cuidado, ouça com calma, pois agora mais do que nunca precisamos da ajuda das ciências, também das ciências para entender o funcionamento do nosso cérebro, da nossa emoção, para entendermos como o sujeito aprende, né? Como diz a Jane, lá desde a vida intrauterina. Por que a voz da mãe é tão importante para o bebê, né? Quando ele está lá na barriga e quando ele nasce e a mãe fala com ele, ele já vira o rostinho para escutar atentamente essa mãe. Então, hoje, gente, nós vamos ter que investigar, de fato, como nossos alunos aprendem e o que influencia na aprendizagem. Eu tive uma aula esses dias com o Anderson Bensal. Um abraço para o Anderson, lá de Votuporanga. Gente, ele é doutor em tecnologia educacional, mas ele trabalha com educação, ele também é da equipe da Secretaria de Votuporanga. E é um querido, uma sumidade. E ele nos apresentando pesquisas, né? Hoje, comprovadamente, como a tecnologia pode nos ajudar na aprendizagem, né? E ela vai também mexer muitas vezes com a nossa emoção. Quando eu olho um filme, quando eu vejo um depoimento, quando eu leio um texto, não é porque a tecnologia, a criança tem que ficar estática na frente dela. Vai ser preciso a mediação do adulto, mais uma vez. Mas e a tecnologia vai nos substituir? Jamais, jamais. O próprio Anderson Bensal, que é estudioso na área, ele diz isso, jamais substituirá o ser humano, como disse a Jane, dotada da emoção, da razão, né? Mas o que eu quero alertá-los hoje para pensarmos é que a gente não tem um passe de mágica para resolver todos os problemas. E me parece que alguns políticos no Brasil querem resolver as coisas assim, num passe de mágica. Não dá, né, gente? Olha o que a pandemia está fazendo conosco. Então, quando a gente diz que não há um passe de mágica para resolvermos todos os problemas da educação, Jane, desculpa até a letrinha pequena aqui, viu, professores? Mas o que eu coloquei é que nós temos desafios. O tema do nosso encontro é vivenciando desafios da aprendizagem.
E eu comecei trazendo aqui uns desafios da educação. 45% das crianças não estão alfabetizadas na idade certa. Então, certamente, nesse momento da pandemia, muitos educadores alfabetizadores estão preocupadíssimos com as crianças. Mas não esqueçam que é o mundo inteiro, que vai estender esse calendário para depois e que nossos alunos aprenderão. Mas, antes da pandemia, quais eram as dificuldades dos nossos alunos? Hoje, gente, nos estudos mostram que apenas 7% dos adolescentes concluem o ensino médio com conhecimento da matemática no nível desejado. É essa aprendizagem que eu quero? Independente da pandemia, como os nossos alunos estão aprendendo? Nós teremos de reinventar essa escola. Talvez esse momento da pandemia nos dê um chacoalhão para dizer: não dá mais para ter a escola boca nuca, todos sentadinhos, né? Com aquela aula mecânica e repetitiva que foi da minha geração. Não é dessa geração agora. Nós precisaremos de escolas, de fato, transformadoras. Mas eu não vim falar só de problemas. O que a gente tem que se atentar, eu sou estudiosa da primeira infância, mas estendo a minha fala da aprendizagem para todas as etapas da vida, como disse a Jane hoje, a educação é um dos fatores que mais influencia o bem-estar das pessoas ao longo da vida. Quanto mais estudamos, melhores sujeitos seremos. Mas se frequentarmos a escola com uma escolarização mecânica e repetitiva, essa escola não vai me ajudar a transformar minha vida. Eu e Jane falamos tanto já daquele documentário Nunca Me Sonharam. Aquele documentário revela exatamente isso, que chegar ao ensino médio com nível de escolarização não significou na vida de todos os jovens brasileiros uma aprendizagem com bem-estar que as pessoas precisam para o longo da vida. Quanto maior o nível de acesso à educação, à cultura, né? Mais nossos jovens terão sonhos maiores, sonhos de vir a ser, de ajudar a mudar o mundo, de ajudar investigando com pesquisas científicas, né? Então, hoje, gente, infelizmente, no Brasil, em função das questões socioeconômicas, da qualidade de vida, nós enfrentamos uma onda de episódios de crime e violência. Por exemplo, aqui no Paraná, agora, nesse tempo da pandemia, como as estradas, as ruas não estão com tanto movimento, tanto trânsito, as pessoas abusaram na velocidade e teve muitos acidentes de trânsito com vítimas fatais. Mas ele já não tinha aprendido a regra de trânsito, gente? Que é para proteger a vida dele e a do outro, principalmente? Talvez porque a educação do trânsito, nesse caso, não tenha feito sentido na vida daquele que abusou da velocidade. Então, hoje, gente, os estudos dizem que quanto mais investirmos na educação, na aprendizagem dos nossos alunos, menos eles vão se envolver com episódios de crime e violência. Porque quanto maior, né, quanto mais estudo, maior o nível de escolarização, mais sonhos, menos possibilidade dele abandonar a escola e se envolver com episódios de crime e violência. E por que, por exemplo, deixa eu voltar nesse slide, por que a competência socioemocional que a Jane estava falando é tão importante nós estudarmos, professores? Justamente para que os nossos jovens se envolvam menos em episódios de violência, para não gerar a criminalidade. Eu não sei se vocês conhecem, me lembrei agora do livro da história de Maribel, Por que Crianças Matam? É um livro que nós, educadores, deveríamos ler, né? Ele está em... Gritos no Vazio.
Gritos no Vazio. Gritos no Vazio. É o nome do livro que você falou. Que é a história da Maribel, que uma menina pequena, ainda 7 anos de idade, ela cometeu um crime de esganadura de outras crianças, gente. Mas por que acontece isso? Quando essa criança tem um histórico na vida da primeira e primeiríssima infância, ou desde a vida intrauterina, da falta do acolhimento da família, né? Das oportunidades de afeto e carinho que lhe faltaram. Por isso, desenvolver a competência socioemocional nas escolas e em casa é fundamental para que a gente não tenha esses episódios de insanidades, né? Quando a Jane falou da saúde mental, para que a gente tenha, de fato, uma saúde mental, emocional, para nos assegurar a nossa vida com sonhos longínquos, né? Há um outro documentário, né, Jane? De 1980, A Ira de um Anjo. Pode ligar aí, pode falar. Posso falar? A Ira claro. de um Anjo, quando a gente comentou esse documentário, foi tema de um estudo nosso lá na psicanálise por 2 anos, porque é o primeiro caso de uma estrutura psicótica e alguém que, através do amor daqueles pais que a adotam, né, e da escola, da educação, inclusive da clínica, né, ela hoje trabalha. É o primeiro caso de uma estrutura psicótica pesada em que a criança consegue se transformar, se adaptar por causa do amor. É lindo isso que você está falando. Porque nesse documentário não, é um documentário, A Ira de um Anjo, é uma criança que é adotada por um casal de pastores, mas eles não sabiam o que tinha acontecido na vida intrauterina, logo na primeiríssima infância. E essa menina, aos 6 anos, ela quer matar os outros, ela quer matar o irmão, esfaqueando o irmão. E o pastor e a pastora dizem, dessa família que adotou, diz, meu Deus, o que eu posso fazer por essa criança, né? E eles vão para a terapia e tem todo um acompanhamento psicológico que, como diz a Jane, só o amor salva. E o amor salvou. Hoje, ela mantém abrigos de crianças, mas recebendo muito afeto e muito amor, né? Por isso, a competência socioemocional é fundamental estar nos nossos currículos. Bom, Jane, acho que, amiguinha, nós precisaríamos retomar esse estudo, tanto do caso de Maribel... Não, perfeito, topo. Como A Ira de um Anjo, né? E tem também aquele que a gente uma vez comentou, que é também da primeira infância, o Precisamos Falar sobre Kevin. Sobre Kevin. Lembra como que ele é recebido no mundo? Ele foi filho de uma noite de carnaval, né? E como que isso influenciou e aonde chegou? Eu acho que a gente poderia até discutir, talvez trazer isso como um tópico especial para o curso agora, né? Perfeito. Esses 3 temas que eu acho que vai ser de muita aprendizagem, trabalhando essa estrutura, porque, gente, a escola, ela não consegue diagnosticar, mas ela consegue ter flashes de crianças que precisam de outro tipo de ajuda. A gente não pode negar isso, né? Não pode vendar os olhos para isso, né? E não deixar passar, porque no Brasil a gente já tem vários casos, né, de agressão e violência contra professor, entre os colegas, e tudo decorrente desse ambiente, muitas vezes familiar, perverso, tóxico, que nós chamamos na neurociência e na primeira infância de estresse tóxico
provocado nas crianças que levam a cometer, né, problemas, ou talvez porque a criança tenha problemas psíquicos maiores do que a gente imagina. Mas, então, dando continuidade às questões que nós estamos falando sobre aprendizagem, qual é o papel da nossa escola hoje para essa sociedade transformadora? Essa pergunta eu faço tanto para esse momento da pandemia, quanto pós-pandemia. Qual é o nosso papel da escola, né, nesse momento de provocar uma aprendizagem significativa para que a gente seja, de fato, um sujeito que transforme a sociedade, né? Nós temos visto várias ações de crianças e jovens tendo iniciativas empreendedoras, né, de empreendedorismo social para ajudar o outro. Então, até que ponto que a educação valoriza o protagonismo da criança, a empatia, a criatividade, que são esferas da aprendizagem fundamentais. Por exemplo, educar com sentido significa valorizar esse nosso aluno, dar o protagonismo para o nosso aluno no sentido que ele tem voz, como disse a Jane, a escuta. Às vezes a gente nem ouve o nosso aluno, né? E as ideias, porque a gente acha que nós temos o cabedal de conhecimentos e a nós cabe a condução. Mas escute as angústias do seu aluno, as ideias do seu aluno, e o tempo todo questione, né? Então, para que a gente possa pensar nas aprendizagens, tudo que eu colocar aqui são as questões que nós aprofundaremos no nosso curso. Penso que nós precisamos de novas maneiras de pensar a aprendizagem e o desenvolvimento humanizado dos nossos alunos. A nova maneira de pensar na aprendizagem é dizer que nós podemos aprender o tempo todo, desde que não seja para a criança, não seja já não tenha tido a punição, a coerção, né? E o medo, instaurado o medo nela, dizendo que ela é incapaz de aprender. Então, independente das questões da pandemia, penso que precisamos, primeiro de tudo, colocar a Base Nacional Comum Curricular e o que está nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica em ação. Já está dito na Base Nacional que essa escola não cabe mais um modelo da escola de uma pedagogia transmissiva, né? Até agora, no momento da pandemia, eu tenho visto pelas redes sociais pais relatando que as crianças recebem um calhamaço de atividade para preencher. Será que é isso? Será que ainda nós não nos demos conta do que as diretrizes já nos diziam sobre quais são as dimensões da aprendizagem, a dimensão ética, estética, humana, né? Então, veja lá, eu e Jane trabalharemos sobre várias questões, mas o que é posto agora para esse século XXI? Né? Essa escola, precisamos de uma aprendizagem baseada em projeto. E, aliás, hoje, Paulo, coloca a divulgação da live que nós vamos fazer à tarde com o André e com o Diogo, por favor. Hoje à tarde eu vou fazer uma entrevista, eu vou dar uma de jornalista hoje à tarde, gente, e eu vou entrevistar o André, o André Luiz Correia, que a postagem dele no Facebook viralizou. Ele utilizando da ferramenta do Google Classroom com um filho de 7 anos para desenvolver projeto. Mas ele começou perguntando, filho,
que você gostaria de pesquisar? E o filho quis pesquisar algo dos filmes e dos desenhos animados do universo dele. E o filho está encantado com as pesquisas que ele está fazendo usando dessa ferramenta. André é professor da rede pública, lá no Rio de Janeiro, e a esposa da rede privada. E ele vendo a angústia da esposa dando aula, pedindo para os alunos ficar quietos nas ferramentas, né? Porque é de uma escola privada e tem o cumprimento lá, ele começou a buscar invencionices. E está dando certo. E a postagem dele no Facebook viralizou. Milhões de pessoas viram. Que horas que é, Regina, hoje? Hoje, às 16 horas. O Paulo pôs o link aqui. Isso. 16 horas. Tá. Eu só vou entrevistá-lo, tá, gente? Hoje eu vou entrevistar um professor da rede pública que utilizando uma ferramenta da tecnologia, tem mobilizado seu filho. E alguém perguntou, ele está fazendo homeschooling? Não, gente, não tem nada a ver com homeschooling. É o momento da pandemia que ele está utilizando para trabalhar o pensamento crítico e investigativo no filho dele. E que o filho dele está amando, e está aprendendo, e está indo buscando mais coisas, né? Muito bem. Hoje, então, às 16 horas, André e Diego. E Diego é da Little Maker. Eu vou entrevistá-lo para falar um pouquinho da cultura maker. Aprender a fazer. Mão na massa para aprender. Muito bem. Então, a aprendizagem decorre, gente, de aprendizagens baseadas em projetos. Por que projetos? Porque tem a pergunta, porque tem a dúvida, porque tem o questionamento, o processo investigativo. Isso é uma aprendizagem com sentido. Precisamos também do pensamento crítico, né? Inclusive para esse momento da pandemia. Não tome tudo como verdades absolutas. Faça o seu filtro com o seu pensamento crítico. Mas não há pensamento crítico sem conhecimento. É com conhecimento que eu faço a argumentação. Porque quando eu não sei, né? Como dizia Paulo Freire, na ignorância eu aceito tudo. Por isso, precisamos investir na educação para que as pessoas não aceitem tudo como está sendo posto. Paulo Freire, essa era a bandeira dele, né? Ainda, uma das maneiras de aprendermos, gente, é a aprendizagem cooperativa. Junto. É na mediação, né? Que nos tornamos humanos. É nessa mediação que nós vamos aprendendo com o outro. Então, ela não é isolada. Mesmo com os ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, ou o uso de ferramentas ou plataformas, eu preciso aprender cooperativamente, um apoiando o outro, como se fosse, eu posso falar posteriormente, sobre há teorias falando sobre aprendizagem por andaimes, né? Que é esse apoio que eu preciso do outro. Também, gente, a construção de saberes de cada aluno. Cada aluno estabelece um percurso de aprendizagem. E, às vezes, nós, educadores, queremos que todos os 30, 40 alunos aprendam todos igualmente. Não. Precisamos respeitar o percurso de cada aluno, de acordo com suas emoções, com os conhecimentos prévios e anteriores, né? E como é que na quantidade de alunos que a gente tem, a gente respeita as diferenças dentro daquela sala de aula. Então, nós vamos falar mais sobre isso no nosso encontro. Mas eu quero dizer para vocês que, para aprender, teremos que ter também a autogestão. Professores que não desenvolveram a autonomia nos seus alunos de aprender a aprender, agora, para sexto ao nono, ensino médio, certamente o jovem está com dificuldade de estudar em casa online,
porque não desenvolveu a autonomia que é tão importante, essa independência, né? Porque se o aluno sempre esperou que os professores ditassem as regras e as normas, talvez eles não tenham agora autonomia para aprender. E o que é aprender a aprender, né? Teremos de dialogar sobre isso. É quando eu construo em mim a curiosidade, o processo investigativo de tal forma que eu vou além daquilo que o professor me apresenta na sala de aula. E falaremos também das competências e de uma consciência global. A pandemia nos aponta esse cenário global, né? Que eu não posso olhar só para o meu mundinho. Eu começo com um contexto social local, mas eu amplio o meu horizonte na aprendizagem para o mundo, para que o jovem tenha sonhos amplos para transformar o mundo, e não só a sua realidade local. Começo da realidade local para a realidade social global, né? E vamos falar também rapidamente, nós não somos exímias e peritas, mas que a própria tecnologia é uma ferramenta de aprendizagem, mas ela é uma ferramenta, ela é um meio e não fim, né? Ela é um meio para nos apropriarmos. Os livros, um meio, né? Mas não é o fim. Então, Paulo, eu vou pedir para você tirar o PowerPoint. Agora, nesses próximos 30 minutos, eu e Jane vamos dialogar um pouco sobre as aprendizagens. Jane, se você me permite, eu queria ler um poema de Clarice Lispector. Permito. Por quê? O poema diz sobre o sonho. Sem sonho, também não tem aprendizagens. Aquele que não sonha com nada, talvez não tenha aprendizagens. Para vocês que têm nos acompanhado nas lives, eu amo a literatura. E como diz meu amigo Anderson Novello, é por meio dela que eu me coloco no lugar do outro. É por meio dela que eu penso humanamente, com as emoções. É por meio da literatura que eu dou abertura para o meu coração se encher de esperança, de dúvida, de incerteza, né? Mas é um bom exercício. Clarice Lispector nos diz assim: sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, para fazê-la da sua vida doce. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. Que lindo. Pode falar, Jane. Sabe o que eu fico pensando? Quando eu tenho uma paixão singular pela Clarice Lispector, depois que eu li a biografia dela, né? Porque é outra também, né? Que se superou e o seu caminho simbólico foi escrever. Então, a gente está falando de aprendizagem, eu estava pensando aqui. Imagine, Regina, se cada um de nós nos reconhecêssemos como uma história viva. O quanto que a gente enriqueceria as
aprendizagens, principalmente nesse momento, né? Porque foi o que esse pai fez, né? Quer dizer, ele viu uma dificuldade da mulher que é professora e pensou, deixa eu ver aqui com esse meu filho, né? Porque eu falo que a gente está vivendo um momento, já falei isso várias vezes, mas vou reforçar, de que nós saímos da invisibilidade, né? E agora eu acho que tem dois pontos que eu tenho me debruçado muito sobre ele, que é cada um de nós usar o seu conteúdo enquanto história viva, e acho que a Clarice Lispector traz isso de uma forma brilhante. E a segunda, sabe qual que é? A importância do erro e da falha. O quanto que o erro e a falha são importantes para a aprendizagem. Considerar isso como um componente da aprendizagem, né? Porque eu venho de uma aprendizagem que, assim, né? Porque isso foi se transformando. Quanto menos você escreve, menos você erra. Não é? Porque a gente vem daquela época que a professora arriscava em cima do que você escrevia e tudo. Talvez, neste momento agora de um afastamento, a gente possa trazer as nossas histórias vivas das falhas, dos erros, dos atalhos que a gente teve que pegar, porque é isso que esse poema da Clarice Lispector me provoca. E ela diz, né? Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades, como disse a Jane, para fazê-la forte. Olha o que é a pandemia. A pandemia está dizendo isso, uma dificuldade para fazê-la forte. E tudo bem errar para poder aprender com os erros. Tristeza para fazê-la humana. Que a minha tristeza não é só minha, né? Que eu olho para o outro. Né? Que eu olho com compaixão e empatia para o outro. E esperança suficiente para fazê-la feliz. Não pense que aqueles que só choram não tiveram felicidade. Por isso ela diz, felicidade aparece para aqueles que choram. Porque só quando eu sinto a tristeza profunda que eu vou sentir a alegria. O que é alegria? E valorizar pequenos gestos, né, de alegria para construir uma felicidade para aqueles que se machucam. Então, ela diz assim, sonhe com aquilo que você quer ser. Como os nossos alunos sonharão sem ter aprendizagem, gente? É fundamental. E sabe que eu fico pensando, Regina? Esse seu lado da poesia que te ajuda a ressignificar, né, a sua vida e tudo, pensa se a gente usasse isso nesses momentos, por exemplo, com a equipe pedagógica, com os pais, tipo um sarau virtual, né? Todo mundo pega a sua xícara de chá e separem a poesia que marcou a sua vida e vamos fazer um encontro. Olha que simplicidade. Exatamente. Né? Não custa muito, né? Aliás... Fica até essa ideia, nós vamos fazer uma dessa. Então, um sarau literário, como disse a Jane, virtual. Esses dias acho que a live de segunda-feira eu li o texto do Anderson Novello, que sempre me comove muito, O que entope seu coração. Hoje, com Clarice Lispector e Eduardo Galeano, que eu abri no texto. Porque a literatura, professores, sempre me ajudou a olhar o mundo. Então, me parece que a própria literatura reveste o meu coração, a minha alma e o meu saber para que eu consiga estender o meu olhar para o mundo, como se o meu olhar fosse um grande girassol. Então, a literatura é como se fosse esse girassol que me abrisse as janelas do horizonte, né? Assim como outras artes, seja a arte visual, a arte da linguagem do cinema,
que nos faz olhar para o mundo com novos olhos, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, da literatura infantil, e eu trabalho com ela. Eu tenho uma coletânea de livros de literatura que tenho selecionado para isso, e eu tenho dito hoje, Jane, coincidentemente com o que você falou, propus até para o município de Tapes, que propus ontem para Sapiranga, que nessa escada da vida agora, a gente não queira atropelar e subir todos os degraus, e que um passinho que a gente dê seja com a ajuda da literatura, né? Disponibilize para o seu aluno conhecer agora, por exemplo, as obras de Fernando Pessoa, que estão disponíveis, são de domínio público, né? Conheça, encontre textos que você suavemente dialogue com o seu aluno e, por meio dele, o provoque. Ontem, Jane, logo após a aula, professores, desculpe, é que eu falei logo após a aula, não é essa aula aberta, é uma aula que a gente está fazendo para uns municípios, especialmente num canal fechado. Logo após a aula ontem, eu disponibilizei nessa minha nova aprendizagem com a ferramenta o vídeo com a música Gente Humilde, do Chico Buarque. E usei da poética da música dele. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, né? Eu não canto nada, eu sou desafinadíssima, então vou parar. Mas nessa canção Gente Humilde, que me dá vontade, inclusive, de chorar com essa canção, é porque ele fala em todo lar a gente, né? E a palavra lar tem uma grande profundidade de sentido nesse momento, né? Porque eu sonho que as crianças tenham um lar de acolhimento hoje, né? Por exemplo, o que significa lar? Lar, se você procurar no dicionário, meus queridos educadores, significa lugar do fogo, da chama, do aconchego, da cozinha, porque é lá que, ao entorno de uma cozinha, a gente reúne a família, né? E aí eu lembrei ontem, Jane, de duas literaturas infantil, dois contos clássicos que são trágicos, que é João e Maria e a Pequena Vendedora de Fósforo. Então, Jane, nós vamos fazer uma aula com essas duas histórias, João e Maria, a Pequena Vendedora de Fósforo, porque são histórias de famílias que abandonam seus filhos sem lar. E junto, Maribel e a Ira de um Anjo. Vamos. Que são histórias de crianças que são abandonadas por falta de um lar. Por isso, Chico Buarque, quando diz... Eu amo Chico Buarque, né? Quando ele diz gente humilde, que vontade de chorar, são casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima o que é um lar. Será que todas as nossas crianças e jovens têm um lar para apoiar que crianças e jovens possam sonhar? Por isso eu estava falando do sonho. Então, hoje, Jane, quando a gente disse do sonho, acho importante resgatarmos nas primeiras lives que a gente sugeriu, o documentário Nunca Me Sonharam. E eu queria que você comentasse até sobre o seu artigo. O artigo que você... A gente até disponibilizou, né? Isso, mas para o nosso novo telespectador, lá de Maceió, né? Comente um pouco, Jane, sobre a profundidade de estudarmos sobre os sonhos das nossas crianças e jovens. Por isso trouxe até esse poema da Clarice Lispector, que sem aprendizagens e sem sonhos, não há como garantir
aprendizagens, né, Jane? Vai lá, Jane. E é interessante, porque eu ontem estava lendo, né, inclusive, assim, desse artigo, porque eu estava lendo um texto que cita um Platão, que ele associava o professor a um parteiro, né? E aí ele fala, um parteiro é quem dá luz aos seus próprios conhecimentos. E na hora que eu estava lendo isso, eu ainda marquei assim, texto nunca me sonharam, porque eu fiz exatamente essa analogia. Porque se ninguém nos sonhar, a gente não traz a luz, né? Porque pensa assim, quem que traz a criança ao mundo? Parteiros, né? Não vou nem falar do médico, vamos pensar aí nas parteiras. De alguma forma, a gente tira a criança do mundo escuro, né? Que é ali dentro, e traz para o mundo fora. Os primeiros parteiros seriam os pais, se a gente for pensar como Platão. A hora que eles entregam nas escolas seriam os seus primeiros professores. O Nunca Me Sonharam já é o fim da educação básica, né? Ensino médio. É a outra ponta da corda. Quando eu assisti a primeira vez o documentário do Cacá Holden, que é esse Nunca Me Sonharam, apesar de ser todo voltado para os professores da educação, do ensino médio, das faculdades, eu fiquei pensando, interessante, porque aqueles meninos, eles passaram pela educação infantil, mas provavelmente passaram desapercebidos, porque o sonho, quando a gente não é sonhado, muitas vezes na própria família, na educação infantil, através da literatura, que a gente trabalha muito com as crianças, não tem como a criança não ser sonhada. Porque essa percepção do professor da educação básica é que faz com que aquela criança possa sonhar, com que ela possa desejar alguma coisa. Quando você fala do João e Maria, é impressionante. Esse conto me marca até hoje, porque toda criança passa pelo fantasma de se perder da família. Então, eu me lembro que eu morava numa casa grande em São Paulo, e olha que interessante, era um jardim muito grande. Para eu passar de uma parte para outra, eu jogava pãozinho. Olha que interessante, né? Quer dizer, porque não é por causa da história, a história despertou em mim o que eu tinha de fantasma. Não ser filho dos meus pais, toda criança passa por isso, achar que vai perder os pais, achar que a vida vai apresentar uma bruxa maldosa, são os medos da gente. E o Nunca Me Sonhar, eu acho que ele sela isso, da possibilidade de, ao longo da vida, a gente despertar, mesmo que a primeira infância tenha passado sem sonhos. Mas é algo que move qualquer um de nós, chamados humanos, é o desejo. Né? O que eu desejo? E o desejo ele é diferente, né, Regina, de necessidade. A necessidade, por exemplo, nossa, estou morrendo de vontade de comer uma pizza. Comi a pizza, passou. O desejo é a sede de saber, a saber sempre. O dia que eu fizer o mestrado, ok. A hora que você chega lá, você fala assim, ai, não é bem o que eu queria. Aí você pensa em outro passo. Esse desejo, ele só cessa quando a gente morre. E a certeza disso, do sonho, é uma epígrafe de um pediatra que virou um grande psicanalista americano, em que ele, ao escrever a sua biografia, ele estava no prefácio, quando ele morreu. E olha a frase que ele escreve no prefácio dele. Eu agradeço a Deus
por me permitir estar vivo no dia da minha morte. Olha, é isso. Porque o professor, ele pode morrer em vida quando ele para de sonhar, quando ele para de provocar. Então, que Deus nos permita, Regina, estarmos vivas quando o nosso dia chegar. Ou seja, nessa produção, né? Nessa abrir janelas, nesses sonhos de sonhar juntos algo melhor para a nossa educação brasileira. Muito bem, Jane. E nesse dia do pedagogo, é por isso que a gente traz tanta poética nas nossas palavras para dizer que, pedagogos, que vocês sejam felizes e doces, né? Para que aproveitem cada situação, né? Para que a gente transforme em melhores oportunidades na nossa vida, como disse a Jane agora. Então, Jane, a criança, quando a família o deseja, no sentido de que abre também as possibilidades de aprender com as vivências e as experiências de casa, é poder permitir que ela possa continuar sonhando, né? Que é o contrário daquele jovem que diz, nunca me sonharam. Parece que a sociedade não sonhou com aquele jovem. Então, até porque, só um acréscimo, até porque talvez aqueles pais e aqueles professores também não tenham sido sonhados. Sonhados, exatamente. Isso é muito legal. Muito legal. Gente, eu estou com uma vontade de falar sobre João e Maria e a Pequena Vendedora de Fósforo, mas vai ser para lá para frente. Agora, quando a gente está dizendo de sonho, professores, talvez vocês me digam, tudo muito lindo, então vamos lá na prática. A minha irmã, eu tenho uma irmã que é educadora também, tá, gente? Chama Janete, é minha irmãzinha. Ela é temporona, ela tem uma certa diferença de idade comigo. E eu sempre chamei ela de irmãzinha. Mas, enfim, é uma profissional de educação também. Quando ela foi para Singapura, tem uma coisa que eu aprendi com ela, e ela até escreveu um artigo depois sobre isso. Ela teve o privilégio de conhecer a educação Vinícius Freasa. Olha ele aí! Obrigada, meu amigo, Vinícius. Meu amigo lá de Campinas. Muito bem. Um querido, um educador maravilhoso que trabalha com avaliação. Então, quando a minha irmã esteve lá em Singapura, eu aprendi com ela também, é como se eu estivesse vivendo aquilo. Que, Jane, lá em Singapura, desde pequeno, as crianças aprendem a sonhar. Então, elas têm chamado de Dream Box, uma caixa dos sonhos. Qual é o meu sonho para com meus amigos? Qual é o meu sonho para com a minha turma? Qual é o meu sonho para com a minha família? Qual é o meu sonho para com a minha escola? Para com a minha cidade? Meu sonho para o meu país e para o mundo? E, gradativamente, da educação infantil até o médio, eles vão falando do Dream Box, dos sonhos. Então, às vezes, pequenos sonhos. E a minha irmã está aplicando isso lá com os alunos, né? Então, os alunos sonharam com uma praça do lado da escola melhor. Então, fizeram um projeto arquitetônico, levaram para o prefeito. Pequenos sonhos. Mas o pequeno sonho que me ajuda a aprender a olhar com essa perspectiva de uma janela nova que se abre na minha vida. Então, sonhar não quer dizer, nesse momento, ter devaneios, às vezes, só, mas com a ilusão desse mundo que pode melhorar. Então, eu sonho com uma família, eu relato isso, eu escrevo sobre esse meu sonho para que eu deseje para o outro, de fato, essa aventura na vida de ter algo que eu possa conquistar. Então, despertar nas nossas crianças o sonho é a vontade de aprender.
Cada sonho me mobiliza na vontade de aprender mais para realizar outros sonhos melhores. Por exemplo, Jane, o que você sonha nesse momento da pandemia, para pós-pandemia? Eu sonho que a gente aproveite ainda mais esse tempo de afastamento social, para que a gente ainda sinta mais quem cada um de nós é, porque no meu sonho, todos nós voltaremos para a vida mais sensíveis. Eu morro de medo que assim que a gente volte à vida corrida, a gente esqueça daquilo que a gente sonhou. Né? Então, eu sonho que a gente volte mais sensível, mais atento, mais infiltrada, eu tenho adorado essa palavra, mais infiltrada na literatura, nas histórias, né? Que a gente volte, não é um retorno, mas que a gente volte na base da essência. Posso falar uma coisa rapidinha que eu recebi? Essa semana eu tenho uma amiga que ela é muito poética e ela me mandou uma fábula que era um rei que ele só se cercava de intelectuais e pessoas importantes. E aí ele tinha um anel com um brasão, e nesse anel ele tinha que escrever duas coisas para ele lembrar nos momentos difíceis e nos momentos bons. E aí todos os intelectuais foram falando, e nada tocava o coração dele. Estou assim encurtando, né, e pondo. E aí, de repente, um guarda dele, que era a pessoa mais simples que tinha perto dele, perguntou para esse rei se ele podia escrever. E o rei falou que tudo bem. Pegou e guardou dentro do anel dele. Quando o rei estava no meio de uma batalha, com guerras e tudo, ele lembrou e abriu esse anel. E saiu uma frase assim: isso passa. E aí passou e tudo, tal. Passaram anos, esse rei estava numa grande festa, cheio de glamour, com muito ouro, muita comida. Ele lembrou de pegar o segundo lembretinho. E ele abriu. E quando ele abriu, vinha assim: isso também passa. Isso mesmo. É isso. A dor passa, mas aquela felicidade também passa. Se a gente sair dessa quarentena com essa lembrança, eu acho que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Isso mesmo. E você sabe, Jane, com isso eu fico pensando que talvez a humanidade precise aprender a ter liberdade de se expressar e de expressar seus sentimentos, emoções, sonhos, né, que nós estamos falando, para que a gente possa ver dentro do nosso próprio limite o respeito que a gente tem para com a humanidade nesse momento. Da dor, quando você fala isso, passa. Que a dor vai passar, mas que a felicidade também passa, né? E que a gente vai precisar ter essa liberdade para dialogar sobre esses assuntos, para nos tornarmos cada vez mais humanos, com uma compaixão para olhar para o outro e para o mundo, né? Perfeito. Que sem esse olhar para o mundo, gente, como é que a gente vai sair dessa pandemia uma pessoa melhor, né? Eu confesso, gente, eu aqui não quero discutir a política, mas ontem, quando o presidente, numa rede social, brincou e disse sobre o remédio, a cloroquina, enfim, se pode usar, se deve ou não, e ele disse, quem não quiser tomar, toma tubaína. Esse desdém para com o outro, jamais nós, seres humanos, teremos. Talvez, presidente,
você precisa desenvolver as competências socioemocionais, né? Assim como eu estou dizendo para as nossas crianças, o cuidado que a palavra e a sua expressão tem de valor para fazer a outra criança sonhar. É muito mais bonito a Jane usar a expressão de abrir o anel e ver isso passa, do que dizer com desdém: não quer tomar cloriquina, então toma tubaína. Meu Deus, isso é muito grave, né? É grave quando um país precisa da humanidade, da inteireza do ser humano, com palavras de afeto. E veja, meus amores, independente aí do partido para quem você votou, isso independe da política. Eu estou dizendo como ser humaninho, para todos os seres humanos. Precisamos... E é um líder, né? É um líder. Ele é um líder. Pois é. Lembra aquele livro que você me indicou, Jane? Os Prêmio Nobel. Ai, sim, sim. Um livro que tem... Heróis da Paz. Isso, os heróis da paz que ganharam o Prêmio Nobel da Paz jamais são pessoas que desferiram não o golpe da ditadura, mas o golpe das palavras em nossos corações. É desdenhar da ciência, da medicina, dos médicos e do que os estudos estão falando. Então, assim como quando um aluno desdenha do professor, jamais, porque, meu Deus, olha a importância dos nossos professores e pedagogos, né? Que são eles que abrem a porta do sonho, da alma, da vida dos nossos alunos. Gente, hoje foi um pouquinho daquilo que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. As questões mais técnicas da aprendizagem, eu vou trabalhar com teorias da aprendizagem, Jane vai falar com profundidade, clareza, ciência e sabedoria sobre as emoções, né? E sobre a atenção, concentração. Hoje foi uma pincelada de como serão as nossas aulas. E quero trazer, se vocês me permitirem, mais da literatura. A literatura me abre uma porta de um mundo, me dando autonomia de pensar. É por isso que talvez eu fique nessas minhas invencionices e não tenha freio nessa minha língua para falar, mas jamais para magoar o outro. Jamais. Eu tento e procuro não desferir golpes que magoem o outro, e sim palavras doces e singelas como Clarice Lispector, para que eu possa fazer um afago. Às vezes, palavras duras, mas jamais para machucar, apenas para fazê-lo pensar. Isso também é aprendizagem. Obrigado, gente, pelo encontro de hoje. Jane, olha, você foi especial. Vai lá, Jane, fale aí. Regina, obrigada. Eu acho que esse lugar de aprender é constante na minha vida e com você tem sido leve, né? Eu acho que a experiência que a gente tem que levar é a leveza de que aprender não é tão doído, né? Abrir portas. Então, a mensagem que eu deixo para vocês que vão participar do nosso curso, que estão pensando, sejamos todos parteiros deste novo momento, né? Aguardamos vocês de coração em todos os nossos encontros, nos propomos a reinventar a cada momento e que vocês possam nos copiar no sentido do bem. Fazendo a corrente do bem. Gente, este curso começa oficialmente na segunda-feira, dia 25, às 10h30, eu e Jane falando de vivenciando os desafios da aprendizagem. Durante 2 horas. Não, é 1h30. Durante 1h30. Não, é que a meia hora é por conta da Jane. Meus amores, ó,
Você pode fazer sua inscrição na Ferraz Eventos, tá? ferrazeventos.com.br. E você que assistiu a nossa live, meu muito obrigada, minha gratidão sempre. E como disse a Jane, vamos parteiras, né? Como parteiros, né? Que traz luz ao mundo. Gente, obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Ô, Jane,